Meus amigos, meus irmãos, o Centro Espiritual Universalista, o céu da LBV, unifica neste final de ciclo todos os ensinamentos de Jesus em espírito e verdade, mas à luz do novo mandamento. Nenhum sectarismo, nenhum ecletismo, nenhum hibridismo, porque a verdade não é híbrida, não é sincrética, não é eclética, não é sectária. A doutrina do céu é exatamente a doutrina do Cristo de Deus, acima de todas as perversidades geradas pelas religiões humanas, diletas filhas de Satanás ou do Anticristo. Doutrina do céu, Espírito da verdade. Alziro Zaru responde. A lição de hoje é João o Batista 4, publicada no jornal Gazeta de Notícias no dia 4 de fevereiro de 1970. Foram muito oportunas as lições do céu da LBV sobre o mistério da morte, que para nós não tem agora mistério algum. Quais as instruções da LBV sobre o mistério do nascimento? Falam os evangelistas assistidos pelos apóstolos. Quanto ao nascimento, nada há de fatal senão o tempo e as condições determinadas para que ele se dê, segundo as leis naturais e imutáveis que regulam a reprodução em vosso planeta. Mas o livre-arbítrio do homem ou da mulher, pelas resoluções assentadas antes da encarnação, pode obstar ao nascimento em absoluto ou temporariamente. Em absoluto, subtraindo-se à lei de reprodução pela escolha da prova de esterilidade durante a vida toda. Temporariamente, escapando ao influxo dessa lei durante um período de tempo determinado pelas resoluções anteriores à encarnação, caso este em que a cessação da esterilidade ficará dependendo de atos ou circunstâncias que se hão de verificar como consequência daquelas resoluções do espírito. De modo que, quando a mulher, entre parênteses até então estéril, se tornou, no modo de pensar dos homens, capaz de conceber por efeito do tratamento da ciência, o que se deu foi a ação dos atos ou circunstâncias que haviam de fazer cessar a sua condição de estéril, de acordo com as resoluções que seu espírito fixara antes de reencarnar, objetivando passar pela prova da esterilidade temporária. Com relação àquela em que o tratamento da ciência nenhum resultado produziu, o que se deu foi que o momento não chegou, ou porque a esterilidade deva ser uma condição de toda a sua existência, de acordo com as resoluções tomadas pelo seu espírito antes de reencarnar, ou porque, devendo a esterilidade ter uma duração limitada, não se verificaram os atos ou circunstâncias que, ainda como resultado dessas deliberações, lhe haviam de ocasionar a cessação.
A ciência de que dispõe a vossa humanidade material nada pode produzir contrariamente às leis da natureza, da reencarnação, da escolha e duração das provas. Se o espírito se submeteu por provação a uma esterilidade permanente, nada será capaz de destruí-la. Se, porém, preferiu a alternativa, ou ficar estéril, ou tornar-se fecundo, de acordo com esta ou aquela circunstância, este ou aquele merecimento, então lhe será dado ver modificar-se seu futuro humano. Figuremos um exemplo. Certo espírito negligenciou de seus deveres de chefe de família ou de mãe dedicada. Toma a firme resolução de reparar seus erros, mas não ousa entrar na esfera da família antes de estar seguro de ter a perseverança necessária, ou se condena a uma longa espera que lhe torne ainda mais caro o nascimento do filho desejado. Dele, portanto, da sua resolução, dos seus progressos, depende seguir o caminho da constituição do lar. Só então lhe será possível empregar os meios capazes de determinarem a satisfação do seu desejo. Só então poderá a ciência ajudá-lo na conquista do seu objetivo, uma vez que, sob as determinações que tomou antes de reencarnar, seus atos ou uma circunstância, um acidente estranho, entre parênteses na aparência, à sua vontade, o colocam na hora propícia à cessação da esterilidade. Assim, em certos casos, o auxílio da ciência será eficaz no sentido de concorrer para facilitar no reencarnado o desenvolvimento dos fluidos necessários à reprodução. Mas o certo é que, em tais casos, a esterilidade cessaria sem a intervenção da ciência. De sorte que os casos nos quais a esterilidade tenha de cessar constituem para a ciência, entre parênteses, cujo auxílio não é indispensável de modo algum, apenas motivo de estudo dos meios a empregar, com o fim de desenvolver os fluidos necessários à concepção. Não quer isto dizer que deveis renunciar às pesquisas da ciência. Ela é um dos meios de realização dos desígnios providenciais. A ciência compete, pelas suas investigações, levar o homem à descoberta de tudo quanto, até hoje, se considerou como mistério ou segredo da natureza. Assim é que muitos reencarnados se apresentam na marcha do tempo e do progresso, sujeitos a provas que confirmam os resultados obtidos, as conquistas realizadas. Compreendei bem o nosso pensamento quanto ao mistério da fecundação humana. Ele vos será brevemente explicado, mas só a poder de provações, de estudos, de perseverança, chegará o homem a ler corretamente no livro misterioso. Ora, é exatamente para facilitar as indagações, animar os investigadores, que muitos espíritos reencarnam, trazendo por missão servir de objeto de estudos ou de experimentações, se o preferis. Daí vem que alguns resultados imprevistos, encorajando o homem a tentar pesquisas mais profundas, o levarão, seguindo a marcha progressiva do vosso planeta e da sua humanidade no caminho da purificação, a compreender as combinações fluídicas que formam a matéria. Então, ele saberá materializar os fluidos. Mais prudente, porém, e mais humilde, não procurará animá-los, deixando ao Criador o cuidado de lhes enviar a centelha vivificadora. Não vos equivoqueis sobre o sentido destas palavras.
Não se vos diz que o homem, como o oleiro que manipula a argila para fazer uma imagem que se lhe assemelha, manejará os fluidos para, à sua vontade, os condensar e formar corpos materiais idênticos aos vossos. O que se vos diz apenas é que ele saberá compreender, definir, atrair a si os fluidos para atingir o resultado da formação dos corpos, como sucede em planetas mais adiantados que a Terra, onde os fluidos necessários são atraídos uns para os outros pela simples ação de um duplo e uniforme pensamento, pois o mesmo acontecerá no vosso planeta quando houver alcançado este grau de elevação.